Então Jesus declarou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisto? João capítulo 11, versículo 25 e 26. Queridos, eu creio que todos vocês, ou a maioria de vocês que estão ouvindo esta mensagem, já foram no enterro de uma pessoa muito querida e sabem o quão triste é passar por este momento. Mas olha que passagem maravilhosa, querido. Aqui, Jesus diz que Ele é a ressurreição e a vida, e que todo aquele que crê nele, ainda que morra, viverá. Nada desse mundo, querido, pode nos oferecer, pode nos dar uma esperança tão maravilhosa como essa. Nem o dinheiro, nem o poder. Não existe nada, querido, que faça com que o homem não passe pela morte. Nós vimos recentemente a pandemia, onde tanto ricos quanto pobres, tanto pessoas conhecidas quanto pessoas desconhecidas, morreram sem aquilo que gratuitamente Deus nos dá: o ar. Nenhum dinheiro pôde comprar isso a muitas pessoas naquele momento daquela pandemia. E foi algo muito triste, onde nós percebemos que um vírus que nem mesmo nossos olhos poderiam enxergar ceifou a vida de tantas pessoas. Nós não sabemos, queridos, nem o dia nem a hora que passaremos pela morte, mas podemos ter uma certeza e uma esperança maravilhosa, querido, que todo aquele que um dia entregou a vida verdadeiramente a Jesus Cristo, ao fechar esses olhos na terra, abrirá os olhos no céu, ao lado de Cristo, ao lado daquele que pagou um alto preço, querido, naquela cruz, para que pessoas pecadoras como nós pudéssemos ter a esperança de se arrepender de nossos pecados e, crendo em Cristo, ainda que morramos, querido, nesta vida, viveremos eternamente ao lado de Jesus. Olha o que diz, querido, na segunda parte dessa passagem, no versículo 26, que todo aquele que crê nele não morrerá eternamente. E termina com uma pergunta: você crê nisto? Eu te faço essa pergunta, querido. Você verdadeiramente crê em Jesus Cristo? A Bíblia diz que aquele que não nascer de novo não herdará o reino de Deus. A Bíblia diz também em Marcos 16:16 que aquele que crê será salvo, porém aquele que não crê será condenado. Talvez, querido, você diga: é claro que eu creio. Aliás, a grande maioria dos brasileiros dizem crer em Jesus Cristo. Mas olha como o nosso país é, querido. Um país conhecido pela imoralidade, um país conhecido pela corrupção, um país conhecido pela bebedeira, um país conhecido pela violência. Será mesmo, querido, que todo aquele que diz crer em Jesus Cristo
um dia verdadeiramente entregou a vida a Ele? Não, querido, senão o Brasil não seria do jeito que é. E é por isso que eu te faço essa pergunta. Você verdadeiramente entregou a sua vida a Cristo? Você um dia verdadeiramente se arrependeu de todos os seus pecados? E o Espírito Santo habita em você? Pois se o Espírito Santo habita em você, querido, tem que haver mudança. O Espírito Santo é muito mais poderoso do que o pecado que habita em nós. Mas se você sabe que ainda não passou por este momento, querido, ainda há tempo. Se você está ouvindo esta mensagem é porque Deus foi misericordioso com você até agora. E você basta crer nele, basta confessar os seus pecados a Deus, entender que Jesus pagou um alto preço naquela cruz e que por meio da graça, daquilo que ele fez, sacrificando a sua vida na cruz, pagando o preço de nossos pecados, um preço que nós não poderíamos pagar, pois somos pecadores, mas ele sendo perfeito, sendo Deus, pagou a dívida que nós tínhamos com o Pai. E promete que todo aquele que nele crê, ainda que morra, viverá. Essa é uma esperança maravilhosa, querido, que nada nem ninguém neste mundo pode nos dar. A esperança da vida eterna ao lado de Deus. Vamos orar? Senhor meu Deus, Pai querido, muito obrigado, Senhor, por essa promessa maravilhosa. Obrigado, Pai, por ter enviado o seu único Filho para pagar o preço de nossos pecados na cruz. E assim, o Senhor promete que todo aquele que nele crê terá o perdão de seus pecados, receberá a vida eterna e viverá um dia eternamente ao teu lado. Louvado seja o Senhor, Pai, pois sabemos o quão triste é ver pessoas que amamos morrerem. O quão triste é saber que um dia não estaremos mais entre aqueles que amamos. Mas o quão feliz é, Pai, crer nessa promessa de que todo aquele que entregou a vida ao teu Santo Filho Jesus, ainda que morra, viverá. Sem pecado, sem morte, sem tristeza, sem dor, viverá eternamente ao teu lado. Obrigado, Pai. Eu peço que cada um que está ouvindo esta mensagem possa entregar a vida verdadeiramente a Jesus e receber não somente o perdão de seus pecados, mas também a vida eterna. É em nome de Jesus que eu lhe peço e lhe agradeço por todas estas coisas, Pai.